No final dos anos 80, surgiu um movimento contra autoridades centralizadas que tinham cada vez mais acesso a informações privadas das pessoas. Esse grupo foi apelidado de Cypherpunks, os anarquistas cibernéticos. Eles defendiam a criptografia, que era uma forma de proteção de dados capaz de gerar uma comunicação segura entre duas pessoas sem que um terceiro fosse capaz de acessar. Não precisa ser nenhum gênio para afirmar que esses sujeitos tinham valores opostos ao sistema financeiro da época. A maior parte das pessoas confiava nas instituições bancárias para cuidar do seu dinheiro, mas os cypherpunks, não. Durante muito tempo, quem pensava como eles era considerado um louco conspiracionista. Até que... Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment and consider the events of the last few days, it is truly unbelievable. Em 2008, uma crise financeira e imobiliária devastou a economia global. Uma crise gerada por crédito fácil concedido através da máquina de dinheiro mágico estatal. Veja bem, os cypherpunks já tinham previsto esse risco há décadas. Então, já havia uma tecnologia de criptografia relativamente avançada sendo desenvolvida quando essa bolha imobiliária explodiu. Era a gota d'água. Esse foi o gatilho que deu início à implementação de um plano que estava sendo desenvolvido nas sombras da internet. Um documento peculiar começou a circular em uma lista de e-mails de criptógrafos. O documento, assinado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto, compilava dados detalhados com descobertas feitas através das inovações tecnológicas dos cypherpunks. Nakamoto usou esse conhecimento para criar um sistema de transações eletrônicas sem a necessidade do envolvimento de uma terceira parte moderadora. Em outras palavras, utilizando matemática, programação e criptografia de ponta, ele publicou um mapa de como eliminar a presença do governo de uma transação financeira. Afinal, se a economia se apoiava apenas em confiança nos governos, o recente colapso havia provado que governos não são confiáveis. E confiança era o problema que Satoshi tinha acabado de solucionar, criando uma moeda matematicamente impossível de ser corrompida. O nome dela? Bitcoin. Conserte o dinheiro, conserte o mundo. O Bitcoin resolve todos os problemas causados pelo Estado, ou pelo menos minimiza consideravelmente esses problemas. A raiz de todos os problemas atuais está no dinheiro corruptível, que inviabiliza o acúmulo de capital por pessoas produtivas e o transfere para pessoas improdutivas. Como que o Bitcoin pode resolver esses problemas? Começando pela inflação, ao contrário das moedas estatais, a inflação no Bitcoin é decrescente até atingir zero, e ela foi estipulada em seu código. Ninguém, por mais autoridade que possua, é capaz de alterar isso. Segundo, é impossível cobrar impostos numa rede descentralizada. O Bitcoin é um protocolo de software de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa no mundo pode usar o protocolo. Não existe um indivíduo ou uma empresa que possa controlar a moeda. Cada mudança feita no código é pública, aberta e transparente. O código original foi desenvolvido por Nakamoto, que lançou a tecnologia para o mundo e em seguida desapareceu do mapa para garantir que não houvesse uma entidade centralizada que respondesse pelo Bitcoin. Desde então, centenas de programadores colaboram constantemente para melhorar a segurança e o funcionamento da moeda digital. Mas como algo digital pode ter algum valor? Não é a mesma coisa dos números que você vê na tela do banco? Não. Um Bitcoin não é um arquivo de computador, é um registro distribuído publicamente em um banco de dados chamado blockchain. Quando Pedro compra algo de Pablo com R$10, o que o banco faz é registrar que, agora, Pedro tem R$10 a menos em seu balanço, enquanto Pablo tem a mesma quantia a mais. O banco é uma entidade centralizada que garante a legitimidade dessa transação. Então, você pode imaginar a blockchain como o livro contábil dos bancos. A única diferença é que, ao invés de existir uma única entidade garantindo a legitimidade das transações, a blockchain faz isso de uma forma automática com um sistema que permite qualquer pessoa no mundo ser um agente dessa fiscalização. Já não é mais necessário confiar em uma entidade que pode muito bem ser corrompida
corrupta, porque a blockchain já é pública e não pode ser controlada por qualquer pessoa ou computador isolados da rede. O poder computacional que garante a segurança da rede está espalhado pelo mundo. As pessoas que cedem sua parcela de poder de processamento na rede são recompensadas com novos bitcoins que estão sendo minerados. Não há incentivo para desonestidade e corrupção, simplesmente porque você ganha muito mais seguindo as regras do jogo. A blockchain é totalmente transparente, qualquer um pode ver todas as transações que ocorreram na história, mas isso não te permite enxergar quem são as pessoas envolvidas nessas transações. Mas então, se o Bitcoin é capaz de resolver tantos problemas, por que o mercado de criptomoedas tem perdido tanto valor no último ano? What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? No ano de 93, o lançamento da Mosaic Browser trouxe o acesso à internet para o grande público pela primeira vez. Lentamente, os computadores pessoais deixaram de ser um luxo para se tornarem um dos itens essenciais da casa das pessoas. Essa rápida adoção em massa escancarou uma oportunidade de negócios. Uma onda massiva de novas empresas de internet começou a surgir. Uma dessas empresas, chamada Netscape, decidiu distribuir seu web browser de graça, o que fez com que mais pessoas pudessem acessar a internet. No ano de 1995, a Netscape fez uma oferta pública de ações. Quem comprou uma ação no início do dia pagou $28 e teve a oportunidade de vendê-la por $75 no final do mesmo dia. Esse sucesso estrondoso atraiu a atenção de investidores do mundo inteiro. Rapidamente, esses investidores foram tomados pelo sentimento de medo de ficar de fora da grande ascensão do mercado da internet. Isso fez com que eles buscassem alocar o seu capital em qualquer empresa cegamente, sem olhar os fundamentos. É claro, desde que essa fosse uma empresa ligada à internet. E com esse dinheiro fácil fluindo para a mão de empresas de internet, muitas companhias abriram capital sem ainda ter ao menos gerado um centavo de lucro. Ao invés de focar na base sólida do negócio, essas empresas começaram a investir todos os seus recursos em propaganda para construir valor especulativo o mais rápido possível. Em 1999, 457 empresas de internet abriram capital na bolsa. Mais de 20% delas dobraram de preço em seu primeiro dia de pregão. Isso acelerou ainda mais o movimento de euforia e medo de ficar de fora entre os investidores. Notícias sobre a grande oportunidade da internet tomavam mais e mais espaço nos jornais, gerando um loop infinito de crescimento exponencial. O problema é, algumas empresas realmente tinham fundamentos valiosíssimos, mas a maior parte delas era apenas especulação. Então era impossível para um investidor saber separar o joio do trigo, enquanto tinha tanta propaganda apelativa prometendo que cada uma dessas empresas seria o futuro da internet. Mas a festa estava prestes a acabar, e o colapso da bolha.com era iminente. No ano de 2000, a Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou um aumento de taxa de juros. E isso fez com que investidores que compraram ações de internet puramente pelo hype movessem seus recursos para títulos do governo. E rapidamente o sonho virou pesadelo. O medo tomou conta do mercado e a bolha das empresas de internet explodiu. Tá reconhecendo alguma semelhança com os dias atuais? Here's a chart that shows what's happened since the March. The last 3 weeks have seen this huge ramp up in ways that you've never seen before. Let's look at what's changed here since the Fed last met. We got the $1.9
$1 trillion in relief enacted by Congress, signed by the president. Senate Democrats have just released the text of their $3.5 trillion budget resolution. Can you characterize everything that the Fed has done this past week as essentially flooding the system with money? Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that? There is no end to our ability to do that. Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas vem sendo tão negligente quanto o da internet em seu início. Entre 2020 e 2022, o mercado de NFTs, metaverso e criptomoedas teve praticamente o mesmo comportamento. Empresas sem nenhum fundamento surgindo do dia para a noite, prometendo ser a maior revolução associada à blockchain no mercado. Investidores, com medo de perder a festa, jogavam dinheiro em qualquer negócio que alegasse estar associado a criptomoedas, não importando seus fundamentos. Mas todas essas novas empresas, criptomoedas e tokens que surgiram nos últimos anos têm um grande problema: confiança. Qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin carrega consigo o mesmo problema que os bancos. Existe uma entidade centralizada por trás do projeto a quem você precisa confiar. Desde o início de 2022, cada dia que passa, acontecimentos nos provam mais e mais que toda essa sucata digital que é o mercado de criptomoedas não passa de poeira sem valor algum. A única moeda que nunca perdeu e jamais perderá seus fundamentos é o Bitcoin. E adivinha o que vai acontecer de agora em diante? Pois é, todo o dinheiro que estava sendo alocado em ativos especulativos sem fundamentos vai pouco a pouco sendo migrado para o Bitcoin. Desde 2020, o governo dos Estados Unidos injetou na economia mais de 80% dos dólares já existentes na história. Isso significa que 80% do seu patrimônio de 2019 já foi dissolvido, sem a sua autorização, em uma bolha econômica de dinheiro mágico. Foi a maior impressão da história. Até há pouco tempo atrás, estava chovendo dinheiro em idiotas e tudo que tinha o nome metaverso, NFTs e envolvimento de criptomoedas recebia investimentos milionários rapidamente. E agora que estamos colhendo os frutos da irresponsabilidade dos governos, as pessoas rapidamente retiram seu capital da moeda porque não conhecem seu real fundamento e seu real valor. Essa irresponsabilidade de investidores e empresas é um processo natural de amadurecimento do mercado. E isso significa que o mercado do Bitcoin acaba de passar por um importante ciclo. Assim como as empresas de internet, o Bitcoin também perdeu uma parcela significativa do seu valor de mercado, mas seu valor intrínseco continua sendo o mesmo. E quando isso acontece, é óbvio que aparecem aquelas pessoas dizendo: "Olha aí, eu não te avisei? O Bitcoin morreu." Existe até um site que faz a contagem de vezes que as pessoas declararam a morte do Bitcoin. No entanto, a moeda segue com seus fundamentos mais fortes do que nunca. E, bom, essas pessoas também falaram isso no início dos anos 2000, quando as empresas de internet perderam seu valor. Mas veja o que a internet se tornou assim que a humanidade começou a entender os fundamentos por trás do mecanismo. Toda grande inovação precisa passar por um período de irresponsabilidade do mercado para assim amadurecer e começar a crescer com bases sólidas. Se formos comparar a ascensão do Bitcoin com a da internet, este é o exato momento em que o Bitcoin se encontra. E em um mundo com governos cada vez mais autoritários, guerras e a escalada da censura, é só uma questão de tempo para que as pessoas descubram o real valor de uma moeda cujo governo não consegue influenciar, controlar ou penetrar. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. Votar em político A ou B não faz com que a máquina parasitária do Estado deixe de te escravizar. Independente de quem esteja no poder, cada vez que você faz uma transação em uma moeda controlada pelo governo, você está alimentando o organismo parasitário que suga sua energia. Pensa bem, a energia vital que o governo usa para produzir guerras, dominar e escravizar a população é fruto do seu trabalho. Por isso, o verdadeiro voto é a alocação do seu capital. Só coloque seu dinheiro naquilo que você acredita. E isso não é nenhuma recomendação de investimentos, é apenas um alerta de que existe uma saída, mas ela não vai durar muito tempo. Já estão controlando o que as pessoas falam na internet.
Em breve vão querer controlar o que você compra. E quando chegarmos nesse ponto, você não vai querer ter toda a sua energia vital alocada dentro do sistema parasitário.